Eu vou conversar agora com o biólogo Vitor Pires Gonçalves, ele é gerente de clima da iCare Brasil. Vitor, bom dia para você. A gente tem visto esses eventos se tornarem cada vez mais frequentes, com chuvas cada vez mais intensas. E a gente se pergunta muito como quebrar esse ciclo de tragédias no Brasil. E uma palavra é essencial nesse ponto, que é prevenção. Não temos cultura de prevenção. Bom dia para você. Bom dia, Bárbara. Bom, é uma tragédia realmente. Petrópolis tem algumas razões e algumas características que acabam criando condições para que esse tipo de situação aconteça. A gente tem uma ocupação e um crescimento desordenado da cidade. A gente tem um perfil geográfico da cidade que fica numa região montanhosa, né? Então tem uma tendência a deslizamentos. E agora a gente acabou vendo uma chuva muito intensa em um curto espaço de tempo, e tem algumas pessoas dizendo que isso é uma condição rara, que isso acontece a cada 100 anos, e a gente vê os moradores falando que isso já aconteceu outras vezes. Então a gente vê 1988, a gente teve uma tragédia. 23 anos depois, em 2011, a gente teve uma nova tragédia na região serrana. Depois, em 2013, 2 anos depois. E agora, em 2022, então, 9 anos depois. A gente vê que o espaçamento entre essas tragédias vem diminuindo. A gente vem vendo uma intensidade maior desses efeitos, a gente vem vendo tragédias maiores e a gente vem vendo um número maior de vítimas. Isso é um problema, com certeza, relacionado à mudança do clima, algo que as cidades precisam se preocupar um pouco mais, cidades precisam fazer uma análise de risco, determinar em que áreas você tem uma possibilidade maior de escorregamentos e tentar remover essa população que está nessa região para efetivamente ter menos vítimas quando esse tipo de situação acontecer. Esse tipo de situação vai continuar acontecendo, infelizmente, é uma característica da cidade, uma característica da região, mas a gente pode aumentar a nossa resiliência. E quando a gente aumenta a nossa resiliência, a gente fica mais preparado para qualquer tipo de impacto futuro. Pergunto para o senhor também que ações individuais esses cidadãos podem tomar. O que eles têm que perceber? Ao que eles devem ficar atentos se são moradores de áreas de risco? E a gente não pode dizer saiam imediatamente de todas as áreas de risco do Brasil, porque há um déficit habitacional enorme, as pessoas precisam ter onde morar. Então, quais são os sinais que elas devem observar para que elas não corram tanto risco? Porque o risco existe. Bom, o primeiro sinal vem do céu, realmente, né? Quando você vê episódios de chuva frequentes, você já tem que ficar um pouco mais atento, porque você tem ali um problema de impermeabilização do solo, você tem um problema de ocupação de áreas irregulares. Então, é claro que a gente não quer que a população saia por sair, porque é uma área de risco. É preciso que exista um planejamento para que essa população seja realocada em outro local. Acho que uma das principais necessidades para a população é ter o apoio da gestão pública. A gestão pública, então, necessariamente precisa criar estratégias para que a população esteja preparada. Uma dessas estratégias pode ser eventualmente um sistema de monitoramento, né? Então, a gente tem algumas pessoas que estão junto à Defesa Civil e que são informadas quando você tem um risco geológico importante. Você pode ter uma série de sensibilizações às comunidades, tanto em relação aos desafios da mudança do clima, mas também em relação ao que fazer quando o impacto desse tipo se materializar. Então, é realmente investir na informação. Quando a gente investe na informação das pessoas, elas se tornam vetores e canalizadores de transferência de formas para que você possa efetivamente aumentar sua resiliência e não sofrer um impacto tão grande. Para a gente finalizar essa conversa, eu pergunto sobre implementações de ações que já existem, como, por exemplo, as sirenes, que soaram várias vezes, né? O governador Cláudio Castro chegou a falar que elas funcionaram perfeitamente, mas ainda assim temos aí um número grande de vítimas fatais e de desaparecidos. Então eu pergunto sobre essa ação casada do poder público
com as sirenes, com os pontos de acolhimento e das pessoas? Porque às vezes existe uma resistência também da população em sair. Para a gente finalizar. Bom, realmente é o que eu disse anteriormente. A gente precisa sensibilizar essas pessoas. No momento em que a gente percebe uma sirene tocando, a pessoa precisa saber o que fazer. Ela também precisa saber se essa sirene está tocando efetivamente por um motivo plausível. Quando a sirene toca uma vez, nada acontece, toca duas vezes, nada acontece, isso pode acabar gerando uma frustração na população, ela talvez até fique um pouco confusa. Então, a gente precisa investir em tecnologia para que essas sirenes elas toquem efetivamente quando você tiver um risco efetivo. E também a gente precisa sensibilizar essas pessoas para elas saberem para onde ir, o que fazer, quem acionar. Elas precisam realmente estar ali na comunidade participando e incumbindo-se de transferir esse conhecimento para que menos pessoas sejam vitimadas no futuro. Muito obrigada pela sua participação, biólogo Victor Pires Gonçalves, que é gerente de clima da iCare Brasil. Obrigada e um bom sábado para você.